Então, curso Fé, os 5 passos da vitória. Começa assim, irmãos: a fé nunca removeu montanhas. Primeiro passo, ter fé em Deus. Segundo, falar ao monte. Terceiro, não duvidar em seu coração. Quarto, crer que se fará aquilo que diz. 5, tudo que disser lhe será feito. E a nossa posição como filhos de Deus. Então, tem coisas na Bíblia Sagrada, aliás, tem coisas que o povo fala, que às vezes não tem a menor conotação bíblica dentro da palavra de Deus. Bom, a fé remove montanhas. Mas onde está isso na Bíblia? Onde está isso escrito dentro da palavra de Deus? Ô pastor, aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho, não está, irmãos. A Bíblia nunca disse que a fé removeria montanhas. Pelo contrário, você tem fé? Tenho. Mas se ela não tiver uma ação, se ela não tiver obras, diz a Bíblia, ela é o quê? Ela é morta, ela é inválida, ela não presta para nada. Amém, Jesus? Já ouvi várias coisas, por exemplo, a pessoa dizendo assim, olha, Deus escreve certo por linhas tortas. É até bonito, mas tem algum fundamento bíblico? Não tem. Ah não, está escrito na Bíblia, pastor, que Deus ele disse, faça por onde que eu te ajudarei. Eu não sei em que Bíblia, porque na minha eu nunca encontrei tal coisa escrita, certo? Então tem coisas que são inventadas e que a pessoa diz, a Bíblia diz tal coisa. Não, a Bíblia não diz. Como por exemplo, a fé remove montanhas, e é isso, exatamente isso que nós vamos ver aqui em o nome de Jesus. Começa lá naquela parte, irmãos, que diz assim, olha, fé nunca removeu montanhas. Abra sua lição aí, está escrito, fé nunca removeu montanhas. Diz assim, olha, durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração nessa narrativa. Também foi desse relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre frase, a fé remove montanhas. Frase bonita, conhecida em todo o mundo, crida e recitada por milhões de pessoas e até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Frase que não aguenta um menor confronto com a Escritura, por ser o que, igreja? Ela não tem fundamento. Pastor, é uma mentira. Tudo que não tem fundamento dentro da palavra de Deus é mentira. Verdade é o que está escrito por Deus. Não está escrito, não está escrito, é inventado, é uma mentira, tá? Lembro-me bem de quando disse aos nossos pastores que a fé não removia montanhas. Eles se entreolharam e depois, numa atitude de espanto, me perguntaram, como é que é? O mesmo sempre acontece quando em nossas igrejas eu digo ao povo que a fé não remove montanhas. É compreensível este espanto e, na verdade, esta é uma das razões porque tanta gente com tanta fé não recebe praticamente nada de Deus, porque ela fica esperando só na fé. Ela tem fé? Tem, mas ela não age, ela não dá o passo que tem que dar. Um exemplo, você quer vir hoje domingo para a igreja, digamos que você não estivesse hoje aqui na igreja, digamos que essa hora você estivesse na sua casa, e você dissesse o seguinte, bom, eu vou para a igreja, então você tem o querer, mas não basta só o seu querer, porque se você ficar sentado numa cadeirinha lá no seu sofá, eu vou para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja, eu quero ir para a igreja, você vai chegar aqui na igreja? Não, você vai ter que dar o primeiro passo, depois do primeiro, segundo, terceiro, 10º, 20º, eu sei lá quantos passos você teve que dar para chegar aqui, o 1000º, o 10.000 e não sei quantos, tá bom, mas você teve que dar o primeiro passo, então teve o querer, mas teve que ter também o teu agir. Digam graças a Deus. Então não adianta ter fé, bom, eu tenho fé, eu acredito, eu não duvido,
mas se eu não agir, de nada valerá a nossa fé. A fé, toda a fé, tá? Em relação a qualquer área da tua vida, ela tem que ser acompanhada de uma ação. Nessa história relatada por Marcos, vamos estudar os versículos 22 e 23 do capítulo 11. Nele encontraremos os 5 passos da vitória. Então abra a tua Bíblia no Evangelho de São Marcos, que eu quero dar uma idazinha lá com você. Você conhece a Bíblia, Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo de número 11, aonde Jesus estava falando aqui, que ele foi indagado a respeito da figueira ter secado, e aí ele dá essa explicação, capítulo 11, versículos de número 22 e 23, né? Acharam aí na Bíblia, igreja? Marcos, capítulo 11, Marcos 11, versículos 22 e 23. E Jesus respondendo, disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será o que, igreja? Feito. Amém, Jesus? Então é isso que nós vamos ver. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo, igreja? Vocês estão vivos, irmãos? Está todo mundo vivo? Então vamos lá de novo. Qual é o primeiro passo, igreja? Então não é em outra coisa. Ainda que outras coisas pareçam corretas, ainda que outras coisas pareçam ser lógicas, eu tenho que desprezar tudo, sentidos, sintomas, sentimentos, e ficar apenas com a palavra de Deus. Amém? Na lição aí, primeiro passo, ter fé em Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar só em Deus. Você não tem que ter fé no pastor, você não tem que ter fé no obreiro, você não tem que ter fé na igreja, nesse ou naquele. Você tem que ter fé em Deus. Pastor, a gente ouve muito isso: eu tenho uma fé que o senhor vai orar, eu boto fé no Senhor. Não, bota fé em Jesus. Eu vou te ajudar em oração, mas o que vai fazer a diferença é o que você vai aprender aqui hoje. Amém, Jesus? E que eu já te expliquei em outras pregações aqui, tá? Muitos creem em Deus e também em outras coisas. Alguns na igreja, outros no pregador, outros na Virgem Maria, em algum santo, em algum lugar especial, e há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, segundo elas, estaria operando milagre. Estas pessoas jamais conseguirão ter fé em quem, igreja? Pois a fé vem pelo... A fé vem pelo? Ouvir o quê? Palavra de Deus, está lá em Romanos 10, 17. Amém, Jesus? E quem age dessa maneira, além de não estar ouvindo a Deus, está praticando exatamente o que a Bíblia Sagrada condena. Bom, eu tenho uma fé que eu vou lá e lá vai resolver. Não, eu tenho que ter fé naquilo que a palavra de Deus determina. O que a Bíblia diz? Sempre disse isso aqui para vocês. Você enfrenta uma adversidade, alguém chega para você e diz: olha, tem que ser dessa forma. Tem que ser. Mas o que é que Deus está falando? Porque às vezes alguém diz para você que tem que ir pela direita, mas a palavra de Deus está dizendo para você ir para a esquerda. Você vai obedecer quem? Aquilo que te falaram ou aquilo que Deus está te falando? Então continue obedecendo o que Deus está te falando. Continue observando
o que a Bíblia Sagrada diz. A fé, ela não vem por você ver. Bom, se eu estou vendo, eu não preciso ter fé, eu já estou vendo. Concordam comigo? A fé não vem, ó Deus me dá fé, Deus manda fé, Deus... Não, a fé vem pelo ouvir. É ouvir, ouvindo o que o Espírito de Deus está dizendo em relação ao que você passa, em relação à sua família, em relação à sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Amém, Jesus? Amém. E aí você cresce. É aquele momento que você lê um versículo, é aquele momento que você ouve uma pregação, bate aquele versículo, aquilo, oh meu Deus, é isso aqui que eu preciso, é exatamente dessa palavra, aquilo cresceu, siga aquela orientação, porque a porta lhe será aberta. Amém, Jesus? A palavra de Deus nos informa que o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Então, traduzindo isso para mais, para que você entenda mais, a fé nada mais é do que o seguinte: aquilo que Deus disse, eu vou ficar com aquilo, eu não vou abrir mão daquilo, ainda que tudo diga ao contrário, ainda que eu esteja vendo ao contrário, ainda que as evidências mostrem o contrário, ainda que palavras tratem ao contrário, ainda que exames me mostrem ao contrário, eu vou ficar com aquilo que Deus disse. Amém, Jesus? Isso é ter fé, tá certo? O que mais que ele diz, irmãos? Quando damos ouvidos à palavra de Deus, aparece em nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isso é fé. É esta fé que precisamos ter em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Ele disse assim: olha, eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, versículo de número 8. Então, a glória de Deus, ela não é dividida com o outro. Bom, pastor, todos os caminhos, isso também é outra coisa que todo mundo fala, levam a Deus. Não existe isso. Eu estou aqui em São Paulo, digamos que eu quero sair daqui agora e ir para a cidade de Presidente Prudente, certo? Então eu sei que eu tenho que sair na Marginal Tietê, eu tenho que pegar Castelo Branco, depois eu tenho que ir reto, entrar à esquerda, sair para o lado de Ourinhos, ir embora até sair em Presidente Prudente. Mas eu quero ir para Presidente Prudente e eu saio aqui em direção ao Rio de Janeiro, eu vou chegar em Presidente Prudente? Então nem todos os caminhos levam a Deus. Existe o caminho certo é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso aí é claro, é evidente para cada um de nós. Não, tem o caminho, pastor, mas tem ali os atalhos que a gente pode tomar. Não tem atalhos. O que te leva ao local certo é a estrada certa, é o caminho certo, não são os atalhos. Atalho te leva por um pedaço de tempo, passou disso, você cai no erro novamente, certo? Então eu tenho que pegar o caminho certo. Por quê? Esse é o caminho é a palavra de Deus. Não existe milagres dentro de igreja, eu chego lá naquela igreja, vai acontecer alguma coisa, vai entrar um anjo voando lá dentro e vai tocar. Não vai, irmãos, não vai. O que vai acontecer é você entrar dentro da igreja, ouvir a palavra de Deus, crescer, praticar e usar aquilo que Deus está te dizendo. Aí muda a tua vida, caso contrário não muda. Não adianta te enganar, não adianta chegar aqui e falar para você que está me assistindo aí em casa, e porque não sei o quê, porque não, irmãozinho, não tem esse papo de irmãozinho não. Evangelho é 8 ou é 80, evangelho ou você vence ou você perde. Pastor,
eu estou em cima do muro já é maligno, irmãos. Em cima do muro já faz parte do capeta, então sai de cima do muro. Decida-se em praticar verdadeiramente o que diz a palavra de Deus. Amém, Jesus? Segundo passo, qual é a igreja? É o que mesmo? Falar ao monte. Qual é o princípio da criação? Vou te explicar aqui antes de entrar no curso. Quem aqui tem fé em Deus? Diga amém. Eu nem olhei, só meia dúzia de cá, o resto aqui não tem, parece? Parece que a acústica do meu ouvido não está legal aí. Quem tem fé em Deus? Diga amém. Amém. Você tem fé em Deus? Já deu uma afrouxada aí, irmão. Eu perguntar a segunda vez, já dá uma... Ô, pastor, o que é isso? Quem é o autor e o criador da fé? Senhor Deus. Alguém aqui tem mais fé do que Deus? Sim ou não? Evidente que não. Qual é o princípio da criação do Senhor? Quando Deus quis criar o mundo, quis criar os céus, quis criar a terra e tudo que Ele criou, o que Ele fez? Ele ficou sentado no trono dele pensando, eu tenho fé, eu sou o criador da fé, ninguém tem mais fé que eu, e foi aparecendo as coisas? Não, é só você abrir o livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, certo? E começar ali, aí você vai ver na criação. Chega um momento que a palavra de Deus diz assim, olha, e disse, falou Deus, amém? Haja terra, apareceu. Haja água, apareceu. Uma vez um cidadão chegou para mim e disse, isso tudo é uma teoria. Eu falei, você acredita em quê? Na teoria da evolução. Eu falei, também é teoria. Então, entre essa evolução que se arranca, não sei de onde, que a minhoca virou gente, eu vou ficar com a palavra de Deus, porque essa aqui para mim tem fundamento. Amém, Jesus? Isso é verdadeiro, isso não é teoria. Deus falou, certo? Ele precisou falar para acontecer. Eu tenho que falar, já tenho falado isso para você muitas e muitas vezes. Maria gerou dentro dela o Salvador do mundo, sim ou não? Sim. Sim. Qual era o pai do Senhor Jesus? Como é que ele se chamava? Mas e o marido lá, como é que é? Ele era o pai de Jesus? Deus não tem, irmãos, Maria foi suposta mãe e José foi suposto pai, acabou. Maria engravidou, não engravidou? De quem? Por obra e graça do Espírito Santo. E como é que aconteceu isso? Alguém se lembra? Veio um anjo, chegou para ela e disse, Maria, a partir de agora você está grávida. Estou simplificando aqui para vocês, certo? A partir de agora, você está grávida, você vai trazer ao mundo, vai dar à luz ao Salvador, o seu nome será Emanuel, Jesus e tal, e aquela coisa toda que você já sabe. Amém, Jesus? Ele falou, ele disse. É duro a gente ver uma pessoa regredir na vida. É duro ver. Uma moça que foi membro da minha igreja, e olha, eu vou te falar a verdade, deve estar me assistindo e eu vou falar, porque para um bom entendedor minha palavra basta, né? Da minha igreja de Bragança Paulista até pouco tempo atrás, fazia parte, dançava, grupo de dança, grupo de não sei o quê, e tudo que é grupo estava lá. Quando foi esses dias, postou um negócio na internet, chegou para mim, né? Postou lá, o bom é quando você para de culpar o diabo por tudo aquilo que é ruim. E eu culpo quem? Minha avó? Fala para mim. Matar e roubar e o destruir vem de quem, igreja? Quer dizer, há uma destruição e você não culpa? Você aceita na boa, pacificamente? Isso chega a doer quando você vê um negócio desse.
saiu da Igreja da Graça, quando eu saí, depois que eu saí, foi para uma outra denominação, parece que regrediu na vida. Você pode sair da Igreja da Graça para uma denominação, mas cresça espiritualmente, pelo amor de Deus. Amém, Jesus? Cresça, cresça. Ah, não, tudo é o diabo. Bom, mas para mim, e o que está escrito na Bíblia, e eu não vou abrir mão por nada, querendo, não querendo, gostando, não gostando, o problema é teu. Quem mata, quem rouba e quem destrói é Satanás. Acabou e pronto. Não tem outro argumento, não existe outra palavra. Jesus, que é o próprio Deus, venceu Satanás citando a palavra para ele. Tem cristão que não, comigo aqui é diferente, eu vou, porque se eu fizer isso aqui, o diabo, não existe outra fórmula, é a de Deus. Certo? Primeiro passo, qual é a igreja? Qual é o primeiro passo, irmãos? Ter fé em Deus. Segundo passo, falar ao monte. Você vai ter que falar para o mal. Porque o mal está dizendo para você que você é um derrotado. O mal está dizendo para você que você é um fracassado. O mal está dizendo para você que você é um novice fora nada. O mal está dizendo para você que você tem um câncer, que você tem uma doença. O mal está dizendo para você que você está deprimido. O mal está dizendo para você que você está com problemas sentimentais, casamento, família. O mal está dizendo para você que você está com problemas financeiros. O mal está dizendo para você que você nunca será nada na tua vida. Então aprenda a mostrar para ele o que a Bíblia Sagrada diz a teu respeito. Amém, Jesus? Não é esse negócio de, pastor, olha, eu fechei os olhos e eu intencionei o pensamento e aconteceu. Mas intencionou o pensamento? Peraí, isso aqui é igreja, isso aqui não é tenda do pai Ayrton, irmãos. Amém, Jesus? Isso aqui é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aqui se fala, aqui coloca a palavra de Deus em prática. Aqui é para agir, aqui é para tomar posse da bênção de Deus. Digam graças a Deus. Segundo passo, qual é a igreja? E o primeiro passo? E o segundo passo? Então grava isso no seu coração. Amém? Qualquer que disser a este monte, olhem para mim. Qualquer quem? Qualquer eu? Não, eu ouvi eu. Qualquer eu, Ayrton. Qualquer quem? Qualquer um. Você tem fé em Deus? Sim ou não? Sim. Então você pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser gordo, pode ser baixo, pode ser alto, pode ser careca, você pode ser milionário, remediado, ou a tua vida está lá no último degrau abaixo do fundo do poço. Não interessa. Qualquer um que disser a este monte, nós temos que falar ao monte, ao problema, à miséria, à doença, à dor, que saiam da nossa vida. Amém? Jesus está andando pelo caminho, sentiu fome, viu lá uma figueira, foi procurar frutos nela. Ele encontrou? Sim ou não? Ele não encontrou. Pastor, mas não era tempo de fruto, não interessa, irmãos. Ali estava o Criador dela. Ela tinha que produzir, acabou e pronto. Amém? Ele olhou e disse, ninguém coma mais fruto de ti. Virou as costas e foi embora. Ele falou à figueira. Ele não chegou lá, cadê fruto? Tem figo aí? Não tem? Não tem? Não, então tá bom. Virou as costas e no outro dia, quando ele voltou, ela estava seca. Não. Ele chegou lá, tem frutos? Não tem fruto. Ele disse, ninguém coma mais fruto de ti. Virou as costas e foi embora. No outro dia voltou. Pedro olhou, Senhor, mas ela secou da raiz até as folhas. Aí é onde ele dá o entendimento. Então você tem que falar. Você tem que chegar para esse mal que está te perturbando. Você tem que chegar para essa perturbação que entrou na tua vida. Você tem que chegar para esse mal que está tirando sua paz. Entendeu? Está roubando o teu sossego, que não te deixa dormir à noite.
sei lá, o que ele está tentando fazer com você, e falar, chega demônio, eu vou falar, você vai ter que me obedecer, você vai sair em o nome de Jesus. Você fala para o mal. Amém, Jesus? Amém? Jesus vai visitar a sogra de Pedro. Mas espera aí um pouquinho, irmãos, Pedro não foi o primeiro papa? Segundo a tradição católica? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ainda mais padre não pode casar e Pedro tinha sogra? Como é que explica isso? Eu só abri um parênteses aqui, só para... O que a senhora me diz, irmã Nenê? Foi uma exceção. Boa saída, irmãos. Uma exceção. Gostei da resposta da senhora. Ah, meu Deus do céu, hein? Cabecinha está funcionando bem. Até para dar resposta. Graças a Deus. Jesus chegou lá e repreendeu quem? Quem? Mas peraí, como é que você fala com febre? Alguém vai chegar para você, se você chegar e falar, febre, eu determino fora do meu corpo. Chega um entendido aí, sabe? Aí eu costumo dizer os crentão, os crentes encrentados. Aqueles doutores da lei que existem dentro das igrejas, aqueles que gostam de julgar a vida de todo mundo, mas peraí um pouquinho, falar, né? Gosta de... Enfim, irmão, são os fiscaizinhos das igrejas. Falar a fé, aquele pescocinho de porcelana danado que atrapalha a fé cristã, né? Falar a febre, você parece louco. Bom, se eu sou louco porque eu estou falando e mandando um mal embora, uma doença embora, então quer dizer que Jesus também era? Porque ele fez o mesmo. Eu só estou seguindo os passos do meu Senhor. Acabou e pronto. Amém, Jesus? Jesus chega lá e repreende a febre. Falou para a febre, disse a febre, mandou a febre embora. Quer dizer, Jesus fez o quê? Falou ao monte. Amém, Jesus? Aí o cristão fica, não, porque não é dessa forma, não, pastor. Porque isso é doutrina humana, pastor. Isso aí é não sei o que. Cuidado com esse tipo de povo. Esse povo não vai para o céu e te segura também. Sai fora deles. Amém, Jesus? Continuando na lição, irmãos. Cadê? Nós temos que falar ao monte, ao problema, a miséria, a doença, a dor que sai de nossa vida. O que remove montanhas? Termina, igreja. É a nossa palavra, é o que você fala, é o que você determina. Amém, Jesus? Eu mesmo tenho que confessar que preguei muitas vezes dizendo que a fé removia montanhas. Eu havia aprendido a falar assim, ouvido os maiores pregadores do mundo se expressarem assim. Desta forma, tenho que pedir publicamente perdão por esta mentira que ensinava, pois a fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove montanhas é a palavra. A palavra de Deus, igreja? É a palavra de Deus, irmãos? É a sua palavra. Eu sei que você já conhece o versículo. Eu sei que você já sabe. Mas vai lá mais uma vezinha em Isaías, capítulo 55, versículo 11 na sua Bíblia, e no já. Olhem aqui para mim, irmãos. No já, eu quero que você leia tão alto, mas tão alto, irmãos, porque o som aqui hoje está desregulado, barbaridade. Fala, evangélico. Isaías 55, versículo 11. Que o pastor Jaime, que está lá na São João, vai te ouvir você lendo o versículo aqui. Combinado? Combinado, pessoal? Então tá bom. Que é combinado não custa caro, hein? Você combinou. Isaías 55, versículo de número 11. Acharam? Então no já, hein? Vamos lá? Já. Assim será a palavra que sair... Para aí. A palavra que sai de onde? Da minha boca.
Aí uma vez, eu já te contei esse caso, eu preguei sobre isso numa igreja, e um bendito de meu pai, esses benditos que eu acabei de te falar aqui agora, que são aqueles fiscaizinhos, seu pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Você tem tanta hora para fazer pergunta para o pastor, mas o cara quer dar aquele de entendido, né? Eu acho até muito bonito a pessoa que lê a Bíblia Sagrada, mas leia com discernimento. Mas aí está falando sobre Deus. Tá, mas se eu estou falando a palavra de Deus, eu me torno um com o meu Senhor. É só ler lá o Evangelho de João, capítulo 17 todinho, que é a oração de Jesus por mim, por você, pelos seus discípulos. Amém, Jesus? Aquele que se une à palavra se torna um com o Senhor. Então, eu vou falar, porque a palavra está aí, está aqui, ó. Isso aqui é palavra de Deus ou não é? Sim ou não? Sim. Pois é, se eu soltar esse livro, ele vai ficar voando aqui no alto? Vai ficar flutuando? Não, ele vai cair. Então, isso aqui são letras. Eu tenho que dar vida a essas letras. Então, continuando aí na Bíblia, assim será a palavra que sair de minha boca. Continua, igreja. Antes ela vai prosperar naquilo que enviou. Amém? Eu contei esse caso aqui hoje, que eu e a Wanda, nós conhecemos uma senhora lá em Franca, que ela tinha uma enfermidade, um problema. E eu sempre dizia para ela o seguinte, eu dizia, ô irmã, a senhora tem que confessar a sua vitória. Ainda que o corpo esteja sentindo, que o problema dela era de uma enfermidade até um pouquinho mais grave. A senhora tem que, o seu corpo está sentindo, o exame mostrou, a senhora fez tomografia, mostrou, a senhora fez exame não sei do que, mostrou, a senhora fez a radiografia, mostrou, mesmo tudo mostrando, a senhora continue confessando que a Bíblia diz a seu respeito. Tá bom, na igreja, chegava lá, se você fosse daquela época, perguntasse para ela, e aí, irmã, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, tal. Saía da igreja. Se ela encontrasse um amigo, um parente, ou qualquer outra pessoa, como é que vai? Estou mal, estou ruim, mas era um poço de derrota. E eu pegava no pé dela, porque ela era membro da nossa igreja. Irmã, a senhora não pode fazer isso. Irmã, a senhora está aniquilando a palavra de Deus, a senhora confessa uma vitória, depois fala 10 derrotas, a senhora aniquilou tudo aquilo que a senhora falou, minha irmã. Um dia ela ficou invocada comigo, mas muito invocada. Espera um pouquinho, que pastor é você? Aí até eu assustei, né? Eu falei, eu não sei, sei lá, tem classificação, né? Sei lá, eu sou pastor, qual é o problema? Quer dizer, você vive falando dentro da igreja, pastor, que não se pode contar mentiras, que a mentira é do capeta, e quer que eu conte a mentira quando os outros me perguntam? Falou, santa ignorância, ajuda porque o caso é grave, é mais grave do que a gente pensa. Eu disse, irmã, se a senhora está com um problema, certo? E esse problema é evidente fisicamente, e tudo está atestando que a senhora está com um problema, eu pergunto para a senhora, Deus está dizendo que a senhora não tem esse problema, quem é o mentiroso? Quem falou que a senhora tem um problema, ou Deus que diz que a senhora não tem? Não, mas eu tenho, eu estou perguntando outra coisa para a senhora me respondeu até agora. Falei, verdade, é o que está na Bíblia. Quando eu digo, tudo diz que eu tenho problema, mas eu estou dizendo que eu não tenho. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não tenho. Então eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Volta na lição aí. É claro que a fé é necessário.
Não tenha dúvida. Olhem para mim. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Tá? Então, a fé é necessária. Ela é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Após termos fé em Deus, temos que falar ao monte. Costumo explicar assim: a fé é o combustível, a palavra é o veículo. Nenhum veículo anda sem combustível, nenhum combustível remove montanhas. Amém? Embora, deixa eu fazer uma pausazinha aqui, tem um povo por aí, que de vez em quando você encontra com eles: ei, pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor, hein? Meu carro anda pela fé. Já viu isso aí? Já? Eu nunca consegui fazer um carro meu andar pela fé, moço. Nunca consegui. Não tem uma gota de combustível, o carro anda pela fé. Ele ficou no mesmo lugar. Eu não cheguei a esse grau de fé. O outro diz: não, porque eu tinha lá um quarto de tanque, andei 600 quilômetros. Falei: Jesus, que porcaria que sou eu, pai. Eu nunca consegui um negócio desse, irmãos. Mas os caras dizem que anda pela fé. Eu não sei o que é andar pela fé, né? Isso não tem nada a ver com fé, isso aí, irmãos. O cara tem um quarto de tanque, ele fala: eu vou andar 600 quilômetros, arrisca. Se der, deu. Se não der, eu paro no meio do caminho, né? É como aquele negócio que eu falo para você, que tem muito por aí: Deus falou comigo. Falou? Falou. E aí? Deu tudo errado. Mas como é que Deus falou contigo? Agora Deus está te induzindo ao erro? Às vezes a pessoa acha que é Deus falando, é o capeta falando, tá? Isso aqui não tem nada a ver com fé, tá certo? Continuando na lição, Deus é um Deus de fé, isso é, Ele possui toda a fé, Ele é perfeito. No entanto, no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse, e que assim, uma hora dessas, criaria uma porção de coisas. Ao contrário, diz a Bíblia que Ele, o Senhor, agiu segundo esses princípios que estamos estudando. E disse Deus, e o resultado que, irmãos? Já conhecemos. No Evangelho de São João, capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 14, diz assim: olha, e o verbo se fez o quê? Carne. A palavra, você está grávida agora. Pronto. A palavra acontece. A palavra faz aparecer. Amém, Jesus? Então o verbo tem que se manifestar. Então, primeiro passo, qual é, igreja? Segundo passo. E o terceiro, igreja? Porque você pode ter fé, achar que tem fé, falar ao monte, mas se o seu coração duvidar, esquece, não vai acontecer. Acredite no que eu estou te falando. E não duvidar no seu coração. Aqui está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que saia de sua vida e esperar que assim aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você duvidar, pode esquecer o que você determinou. Esqueça. Bom, eu determinei. Mas eu acho que não é bem assim. Esquece, está aniquilado. Hoje de manhã eu dei um exemplo. Até aconteceu, esses dias aconteceu aqui na igreja. Teve um dia que eu cheguei aqui e bateu no coração, foi num domingo, e eu fiz até uma oração de libertação aqui com vocês. Mas por quê? Porque veio no coração, bateu e tal, e aquela coisa foi, e eu fiz, orei, sai capeta, sai mal, sai isso, sai aquilo, Deus abençoe e tal. Fiz a oração, terminou a reunião, fui para o escritório, Fernando chega e diz: pastor, tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Aí, tá bom, manda entrar. A pessoa entrou, disse: pastor, tudo bem, eu vim aqui pedir um favor para o senhor. Pois não.
dá para o senhor fazer uma oração por mim? Já me vira de cabeça para baixo isso, irmão. Aí, o pastor é chato, o pastor é enjoado, né? O pastor é sei lá o quê, o pastor é o monstro da caverna, é o tenebroso homem das neves, né? É o sei lá o que é tudo. Mas espera aí um pouquinho, irmã, a senhora estava onde? Eu estava na reunião. A senhora participou da minha reunião? Participei. A senhora recebeu a oração? Recebi. Espera aí, eu vou orar tudo de novo. Eu enchi o tanque do meu carro aqui, no posto. Saí, andei 2 quarteirões, tem outro posto, eu paro para encher o tanque de novo, irmão? Tem alguém que faz isso? Ah, eu conheço, pastor, eu conheço. Então deve ser algum Pinel da vida, irmão. Você vai me perdoar, porque não existe isso. Certo? Espera aí, eu fiz a oração. Ela está feita. Você não acreditou na minha oração que eu fiz na igreja? Como é que você vai acreditar na minha oração que eu vou fazer por você lá em particular? Está feito. Para mim fazer outra oração, eu vou ter que aniquilar toda aquela que eu fiz, e aquela eu fiz por inspiração, não vou fazer outra. Já está feita a oração, a bênção está dada, e louvado seja Deus. As coisas de Deus, irmãos, elas têm que ser certas. Ah, não, eu tenho fé, pastor, falei para o mal. Mas lá no fundinho, não é bem assim. Às vezes, né, não é da forma que o pastor está dizendo. Pronto, acabou, você esquece. Não é da forma que eu estou te dizendo. É da forma que Deus está te dizendo. Quem está falando com você é o Espírito de Deus, não sou eu. Quem está te dando ensinamento é Deus, não sou eu. Quem está te passando os versículos é o Espírito Santo, não sou eu. Amém, Jesus? Então, se eu tratar aqui, você que está aqui hoje, você que me assiste, aonde quer que você esteja, o seu tratar não é com o pastor Ayrton, não é com a igreja do Tatuapé, o seu tratar é com o Espírito Santo. Se você duvida dele, como é que ele pode fazer por você? Hein? Como é que faz? Não é mesmo? Continuando na lição. Tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no meu íntimo eu estava o quê, irmãos? Duvidando, né? Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar bem sugestionada, de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvidar, termina a igreja, nada iremos receber. Você está vendo que é uma coisa importante? Né? Porque a tentação depois da oração, ela continua. E qual é a tentação do diabo? Eu já te expliquei aqui na igreja. Você não vai se lembrar. Eu sei que você não vai se lembrar. Isso aí já é notório isso. Né? Mas a hora que eu te falar, você vai se lembrar aqui. Certo? Como é que o diabo age? E o exemplo que eu já te dei foi um que eu acabei de te falar aqui agora. Jesus sendo tentado no deserto. Quando Satanás chega para Jesus, qual é a primeira coisa que Satanás diz para ele? Um pouquinho antes teve outra coisa. Se tu és o Filho de Deus. Esse se tu és não vem acompanhado de um cabinho de guarda-chuva? De um pontinho de interrogação? Isso não é gerando dúvida? Então ele tenta te trazer uma dúvida. Meu irmão, não duvide. Mais uma vez eu vou te falar. Você segue ao Todo-Poderoso. Quem segue ao Todo-Poderoso, diga amém. Amém. Você crê que Ele é Todo-Poderoso? Então, ponto final, não tem poder para mais ninguém. Você conhece alguém que foi enganado por Deus? Você conhece alguém que foi passado para trás pelo Espírito de Deus? Então você não será a exceção. Continue crendo. Creia de olhos fechados. Mas pastor, está demorando. O povo tem um negócio de demorando. Não se fale em tempo com Deus, irmãos.
não se fala em tempo, se fala em bênção, e deixa no tempo dele, porque o tempo dele é o tempo certo, é o tempo correto. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Ele vai te abençoar, apenas continue crendo. Alguém vai chegar para você e vai falar, não, chega. Exemplo, poderia te dar um exemplo do Velho Testamento, José do Egito, mesmo lá na prisão, mesmo sendo jogado no poço pelos irmãos, mesmo sendo invejado, vamos começar desde o comecinho aí, vai, mesmo sendo invejado, jogado no poço, vendido como escravo, caluniado pela mulher de Potifar, largado numa prisão, esquecido lá dentro, ele não deixou de crer em Deus. Amém? O que Deus fez com ele? Falou, chega, não te aguento mais, não te suporto. Foi isso que Deus falou, irmãos? Foi isso que Deus fez? Deus pegou José, tirou da prisão e colocou ele aonde? Governador de toda a terra do Egito. Amém? Olha, governador. E eu costumo dizer, na minha visão, na minha, quando eu interpreto dessa forma essa história de José, certo? Que depois do faraó, quem mandava, mas na verdade o faraó não mandava porcaria nenhuma. Quem mandava no Egito era o José. Ele comprava, ele vendia, ele mandava plantar, ele mandava colher, ele mandava estocar, ele distribuía, ele fazia tudo José. Então quem dava a ordem ali era o José, acabou e pronto, e ponto final. Amém, Jesus? Então continue crendo, porque o Espírito de Deus Ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Porque o diabo, ele tem uma estratégia. Ele não pode, como você sendo um filho de Deus, ele chegar e falar, vamos lá e tal, e vai. Se ele pudesse, não teria versículo na Bíblia como aquele que diz que o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Ele já viria e tragaria logo de uma vez, destruiria logo de uma vez. Então ele não tem direitos legais, porque no teu coração tem uma marca, a marca do sangue do Cordeiro, e ali o espírito maligno não entra. Quem crê, diga amém. Amém, Jesus? Mas ele fica por lá de cá, como diz a Bíblia, só, soltando as setinhas malignas dele. Qual é a seta maligna dele? Fazer você duvidar. Pronto. Foi a brecha que você abriu para ele entrar de novo. Não duvide. Se tu és o Filho de Deus, espera aí, se tu és, é que Jesus é Jesus, né, irmãos? Jesus podia olhar para ele e falar, e aí, sujeito oculto? Que é isso? Se tu és, não. Eu não sou o Filho, eu sou o próprio Deus. Certo? Mande que estas pedras... Quer dizer, ele vem tentar gerar uma dúvida. Outro exemplo, lembram-se daquela passagem do endemoniado de Gadar, o gadareno? Alguém se lembra? Jesus vem, o cara está lá e tal, quando ele chega perto do endemoniado, que era uma legião, o espírito maligno manifestou lá e disse, que viestes fazer antes do tempo? Vieste nos atormentar? Trazendo dúvida, tentando gerar dúvida. Então, esqueça a dúvida, tá bom? Continuando aqui na palavra. Então, vamos lá, irmãos. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. E o quarto passo, qual é? Eu vou acreditar que aquilo que diz vai acontecer. Hoje, amanhã, semana que vem, um ano que vem, daqui 10 anos, mas que vai acontecer, acabou e pronto. Não vou arredar meu pé da bênção. Digam graças a Deus. Mas crê que se fará aquilo que diz. Esta é a consequência natural do terceiro passo. Se não duvidamos no coração, devemos o quê? Crer. Amém?
crê, faz o que, igreja? Quem crê faz o quê? Se expressa. Quem crê, fala. Amém, Jesus? Observe que aqui Jesus não está dizendo que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o quê? Aquilo que falamos. Você vai receber aquilo que você fala. É assim que acontecem as coisas de Deus, tá? Aliás, muitos dizem que crerão quando receberem a bênção, ouvirem algum sinal. Tem gente que tem isso, né? Negócio de sinal. Eu já tive no meu ministério várias pessoas, pastor, ora a Deus para Deus me dar um sinal. Mas que sinal, irmão? O que ele tem que fazer? Deus, se o Senhor está comigo, que as luzes se apagam. Aí a luz não apagou, Deus não está comigo. Não, é umas coisas, só falta a pessoa chegar e falar, Deus, se o Senhor está comigo, que as luzes se apagam. Dá um saracutico lá fora, cai a energia, apaga a luz. Tá vendo? Deus deu um sinal, Deus estava comigo. Hoje de manhã eu contei aqui um caso. A gente vê muita coisa no ministério, mas muita coisa. Tem coisa que você fica espantado, tem outras que você dá risada. A pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu preciso de voltar à minha comunhão com Deus. Bom, mas se eu preciso voltar à minha comunhão com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a Deus. Concordam comigo? Se eu não buscar, eu não vou ter comunhão. Não, pastor, mas eu tenho orado, mas Deus está longe de mim. Aprenda uma coisa, irmãos. Você dobra seu joelho para orar. Você está falando com o Senhor. Tem épocas da nossa vida, se isso não aconteceu com você, mais dia ou menos dia vai acontecer, acredite. Que parece que você está orando e Deus sumiu. É um silêncio tremendo. Mas aprenda isso, até no silêncio Deus fala. Amém, Jesus? E não é porque parece, tá? Que eu estou sentindo que Deus não está aqui, que Ele não esteja. Você pode continuar suas orações, porque Ele está ali. Amém, Jesus? Até pelo versículo que eu te falei de 2 Crônicas. Sua obra não é em vão, então Ele está dizendo. Então Ele está te ouvindo, Ele está ali do lado, Ele está te vendo, Ele está vendo você de joelhos dobrados e tudo mais. Aí a pessoa disse para mim, eu falei, mas por que você acha? Não, porque quando eu orava antigamente, pastor, eu estava lá naquele fogo da oração e tal, pastor, e vinha aquele arrepio, e eu sabia que Deus estava comigo. Eu falei, pronto. Eu falei, e agora? Agora não arrepio mais. Quer dizer que arrepio é sinal da presença de Deus. O cara toma um susto. Alguém deu um susto nele, está passando no lugar, sai alguém de trás de um poste, deu um sustão nele, ele fica tudo arrepiado, ali é Deus? Sim ou não? O tempo mudou, estava quente, deu uma mudada no tempo, caiu a temperatura, está frio, automaticamente o teu corpo arrepia, é Deus? Não, é ausência de calor, não é Deus, por isso é que você está com frio, né? E tantas outras coisas mais que arrepiam e que não é Deus. Concordam comigo? Então não tem esse negócio, irmãos. Eu tenho que ver, eu tenho que ter um sinal. Bom, mas se você vê, você não precisa crer, você já está vendo. Você quer crer o quê? Né? Alguém chega para mim e diz, a irmã Nenê não existe. Calma aí, irmã Nenê, foi o primeiro exemplo que veio na cabeça. Mas como que não existe, eu estou vendo ela? Ela está aqui na minha frente, ó. Acredite, ela não existe, você está doido, ela está aqui, eu estou vendo. Amém, Jesus? Continuando na lição, irmãos, esta não é a forma bíblica para recebermos as bênçãos, pois se alguém vê, não precisa crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos que agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus, temos que crer que se fará o que falamos.
Podemos dizer que crer é lutar contra o quê? As evidências. A evidência vai mostrar tudo sempre ao contrário, né? Crer também significa acreditar que já está sendo feito aquilo que determinamos. Quinto passo: tudo que disser lhe será o quê? Então olhem para mim. Primeiro passo. Vamos de novo. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Não duvidar coração. Quarto passo. Crer que se falar aquilo que diz. Quinto passo qual é? Só que esse passo não é o nosso. Esse é o de Deus para nós. Eu cumpri 4 etapas do que Deus mandou. A quinta vem da parte de Deus para mim. Tudo que disser, lhe será o quê? Feito. Este passo não é nosso. É de quem, igreja? É do Senhor. Vamos recordar a nossa parte no processo do recebimento das bênçãos. Primeiro, temos que ter fé, a certeza das coisas que se esperam em Deus, só nele. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. A seguir, devemos nos dirigir ao problema e com voz de autoridade ordenar que saia da nossa vida. Ato contínuo, não podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida, precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito, e então teremos a obra feita. Por quê, igreja? Certamente pelo poder? Pelo poder de Deus. Eu fiz, Deus vai cumprir a parte dele. Nossa posição como filhos. Qual é a nossa posição? A nossa posição como filhos de Deus é altamente privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. Agora que sabemos como fazer o poder de Deus agir em nosso favor, não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas inventadas por qualquer pessoa. Aquele que quer realmente vencer há de tomar as suas decisões sobre o que a palavra revela, pois é a própria palavra que trará a libertação que ele deseja. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aí a nossa segunda lição, que são os 5 passos da vitória. Depois tem o questionário, você leva para sua casa e responde lá, até para treinar, porque isso aí te ajuda mais. Amém, Jesus? Semana que vem, nós estaremos aprendendo a terceira lição do curso Fé, que são os nossos direitos à bênção. Você tem direito sobre todas as bênçãos declaradas do Senhor Deus. Digam graças a Deus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai querido, no demais que o Senhor fale em cada coração com cada pessoa. No demais que o Senhor abra o entendimento do teu povo, destes que aqui estão, destes que estão participando conosco em casa, onde quer que estejam, agora ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, ou os irmãos que estão assistindo pela nossa TV. Meu Deus, mas que o Senhor abençoe a todos, dê a eles o entendimento, que eles venham, meu Deus, agir na maneira certa da tua vontade, colocando em prática a maneira correta da tua palavra. Pai, eu abençoo a todos, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus, e dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas.